A tentativa de golpe que nós vimos acontecer no dia 8 de janeiro deste ano era uma tragédia anunciada. Depois das depredações, de tentativas de explodir bombas em alvos civis, de sabotagem e destruição de torres de energia, teve muita gente que ainda ficou incomodado com o uso da expressão terrorista para se referir a essa turma. Mas por trás desses atos, há também uma ideologia motriz que move eles. E essa ideologia, a gente poderia falar que é uma espécie de fascismo, neofascismo, ou isso seria também um exagero linguístico? Nós tivemos aqui a Jana, que é especialista em linguística, e hoje nós vamos dar uma olhada sobre o conteúdo histórico de determinados termos. A gente tem uma discussão, às vezes, muito rasa nas redes sociais, em que, principalmente quando parte da direita, qualquer pessoa que se coloque à esquerda do seu espectro, mesmo que esteja ainda dentro da própria direita, a pessoa é comunista, a pessoa é socialista, a pessoa é petista, é esquerdista, é tudo. Por outro lado, a gente tem também pessoas na esquerda radical que também gostam de taxar todo mundo de liberal. Principalmente quando eles fazem não que esses conceitos não estejam totalmente desatrelados, tá? Mas existe uma diferença entre democracia liberal e política liberal ou neoliberal. Então existe também aquela coisa de você exagerar, fazer talvez o uso meio hiperbólico dessas expressões para ofender ou para minimizar ou distanciar as pessoas do seu campo. E agora nós estamos vendo, e isso é uma discussão bastante interessante, sobre classificar todo esse movimento que nós estamos tendo no momento como um movimento que genuinamente seria considerado uma espécie de fascismo ou de neofascismo, tal qual nós tivemos lá na Itália, na Alemanha, né, em outros períodos históricos. E esse tipo de preocupação é um tipo de preocupação também que já está até mesmo na academia. Aqui tem um jornal da Unicamp, tem um artigo de Sávio Cavalcante, que é do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que ele trata o dia 8 de janeiro como insurreição neofascista. É uma pessoa que, se eu não me engano, tem formação na área de sociologia e história. Então, essa discussão ela ganha outros contornos. E aí eu queria perguntar para o André, que o André é um grande estudioso desse tema. O André sabe nos definir aqui o que é realmente o fascismo, quando não é fascismo. Porque, assim, é uma coisa que é muito... A gente sabe que o fascismo e o liberalismo muitas vezes andam de mão dada, mas eles não são expressões sinônimas. Né? É possível ser liberal sem ser fascista, não é, André? O que é o fascismo? Explica para nós e explica para a gente se esse movimento, e todo esse movimento que não está só no Brasil, ele se enquadra dentro desse campo ideológico. Vou tentar resumir. Sem dúvida nenhuma, muitos liberais não são fascistas. Agora, o que acontece no Brasil é que o neofascismo brasileiro, ele fez uma política de atração do liberalismo. Foi isso que o Bolsonaro fez com o Paulo Guedes. Quando ele foi no Paulo Guedes e colocou ele como posto Ipiranga, botando bem aspas aí, mas foi porque o Bolsonaro sabia que só com os neofascistas ele não seria eleito. Ele precisava do apoio dos liberais, não tanto no povo, porque o liberalismo na população, em termos de representação ideológica, é traço. Assim, você pode ver o que seria o liberalismo em termos de votação com o voto da Simone Tebet, é 4, 5%. É pouco, né? Assim, talvez chegasse a 8%, se você pensasse assim. Mas, assim, o neofascismo fez esse movimento no Brasil e aí, às vezes, muita gente confunde. As características do neofascismo. O Humberto Eco, com Fascismo Eterno, trouxe uma série de características que a gente vê se repetir ao longo do tempo. E algumas delas são muito claras e a gente percebe quase todas elas no bolsonarismo. Remeter a um passado mítico. É uma característica histórica do fascismo. No fascismo italiano, eles remetiam a Roma, a poderosa Roma. No caso de Portugal, quando você vai estudar o fascismo lá em Portugal, remete às grandes navegações. Quando a gente vê no Brasil, remete à ditadura militar. Não é? Não à toa, os acampamentos foram na frente dos quartéis do exército pedindo golpe para os militares. Não é? E pedir golpe e pedir a interrupção da democracia para a instauração de um regime autoritário, porque
a democracia só funciona para o fascista quando ele ganha. Isso é uma característica claríssima de um movimento fascista, que ele é intolerante com a democracia. Ele pode até participar do processo democrático, como os nazistas fizeram, né, como outros fascistas fizeram ao longo da história, mas ele participa se opondo a ele, criticando a ele. Uma outra característica muito clara do bolsonarismo como um movimento neofascista é o discurso bolsonarista que o Brasil vive uma espécie de decadência moral. E a decadência moral ela se expressa no discurso neofascista apontando para corrupção, apontando para práticas sexuais reprovadas pelos casais tradicionais, digamos assim. Então, um casal tradicional reprova as práticas da comunidade LGBTQ. Então, LGBTQ e o discurso LGBTQ é visto pelo fascista como uma decadência moral da sociedade. E caberia ao fascista, e eu não estou falando do bolsonarismo, agora eu estou falando do fascismo em geral, como a pessoa que tem a monopólio da moralidade restaurar essa sociedade. Isso lembra alguma coisa com um discurso de cidadão de bem? Quer dizer, para mim parece uma cópia assim, ipsis literis, né? Você de fato o discurso. Uma outra característica, as características são muitas, viu, Tássio? Mas você vai ver que elas vão aparecendo. Uma outra característica do fascismo é o culto à tradição e a recusa ao iluminismo. Aliás, o fascismo ele persegue o marxismo. Um dos aspectos do ódio fascista ao marxismo é porque o marxismo é um filho, do ponto de vista intelectual, do iluminismo. O marxismo ele se pretende científico, ele se pretende e ele tem toda uma construção que tem muito, ele deve muito da tradição iluminista. E o fascismo rejeita todo o iluminismo, rejeita toda a ideia de ciência e tal, vê isso como uma ameaça aos seus valores tradicionais. Entende que os valores tradicionais são mais importantes e devem se sobrepor a isso. Quando a gente vê nos tempos atuais negacionismo científico em relação à vacina, em relação a aquecimento global, em relação à evolução, todos eles têm uma origem comum, não é? E é uma das características dessa recusa ao iluminismo. Então, apoiar militarismo tem uma origem militar, é uma coisa profundamente fascista. Uso de linguagem simples para comunicação em massa, característica fascista. Se vocês forem ler os programas de governo do Bolsonaro, a linguagem E o Bolsonaro nem esconde, porque ele usou o lema, né? O lema do bolsonarismo é um lema que deriva justamente do fascismo. A própria motociata era uma coisa que o Mussolini fazia. Então, assim, as características... É uma coisa, assim... abundante, assim. Chamar o movimento bolsonarista de movimento neofascista é simplesmente reconhecer a realidade. Isso não significa esconder especificidades. É claro que o nazifascismo trabalhava com a ideia de superioridade de uma raça. E isso cientificamente não tem nenhuma base, é uma grande bobagem. No Brasil se fala da superioridade de um cidadão de bem, que ele seria moralmente superior por ter esses valores, por ter uma religiosidade muito aprofundada no coração e tal. Mas eles também se veem como superiores, eles se veem acima da lei. Para mim, o exemplo mais claro, e também um pouco engraçado, mas é mais claro, dessa visão de superioridade é que quando a polícia finalmente chegou para prender os golpistas do 8 de janeiro, não é? A polícia chega para prender, tiveram algumas pessoas entre os fascistas comemorando, achando que a polícia estava lá para terminar o golpe. Eles ficaram felizes. Oh, que bom que vocês chegaram. Nunca passou pela cabeça deles que esse pessoal que estava chegando agora, diferentemente do povo que foi conivente, veio para prender eles. Essa visão delirante. A gente tem muitos vídeos, né, Tássio, que eles acham que o Alexandre de Moraes foi preso, que eles acham que não... Enfim, todos esses delírios, e as pessoas ficam, como é que pode uma coisa dessa acontecer? Existe uma explicação. Porque o fascismo ele faz as pessoas se acreditarem tão superiores, tão moralmente melhores do que os outros, tão acima do bem e do mal, que
quando vem uma informação que deveria ativar neles o senso crítico e dizer, será que isso é verdade? Eles acreditam de cara porque isso está confirmando um viés que está muito enraizado no epicentro dessas pessoas que foram colonizadas por essa ideologia. Então, e o fascismo sempre atacou a questão da verdade. Você comentou, Tássio, dos meus cursos, né? Eu fiz curso já sobre Marx, pensamento político de Marx, George Orwell, sobre Gramsci, Bourdieu, e estou com uma iniciativa nova que tem a ver com esse tema. Não sei se ainda é o momento de falar sobre ela, não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso, mas enfim, podemos falar sobre isso também. Agora é hora do André fazer o jabá dele aqui, mas olha, gente, eu vou falar com conhecimento de causa. Os cursos são fodas, viu? São fodas.